Bem, né? Vamos fazer uma pequena sinopse dos estudos anteriores, estudo esses que fazemos de uma certa forma e de maneira gradual. Falávamos nos estudos anteriores que constituiu a 78ª introdução à doutrina dos espíritos do monomaníaco Sr. Morrison. E o que é isso? Monomaníaco Sr. Monomania significa, meus irmãos, você ter uma mania única e aquela mania ser, em termos de supremacia, supremar as demais. Eu quero que vocês me dão um retorno aqui relativamente ao som, porque disseram-me que o som... Ah, Marcelo, muito bem, Marcelo Segatini, né? Warner, muito bem pelo feedback. Então, o fato desse senhor Morrison ser um monomaníaco, ou seja, aquela mania que suprema, se é supremo, existe o supremado. É aquela mania que é suprema às demais. Ele era uma pessoa extremamente bem aquinhoada em termos financeiros, para falarmos rico, né? Uma pessoa extraordinariamente rico. No entanto, o Sr. Morrison pensava tratar-se de uma pessoa pobre. E ele precisava trabalhar, e ele carpia, limpava lote, fazia isso, fazia aquilo, naturalmente, aliás, notadamente, serviços manuais e serviço que não estava, vamos dizer assim, no seu feitio. Mas ele entendia que era necessário trabalhar, porquanto não tinha meios financeiros, meios metais para sobreviver. Por mais que os seus parentes falavam, ó, senhor Morris, não, o senhor não precisa, o senhor é uma pessoa, que tem condições financeiras, é uma pessoa de uma estabilidade financeira muito grande, então o senhor não precisa. Mas os próprios familiares chegaram à conclusão que era oportuno, que era prudente deixar ele trabalhar. Karina Bota, muito obrigado pelo retorno, tá? Então o áudio está bom. A imagem pela mesma forma, né, colega? Então, aí ele morreu. Kardec, aquela médium, a Dufour, Hermance Dufour, e mais 2 outros médios na sessão. Tinha 5 pessoas. Evocou esse Morrison. E aí perguntou por que ele tinha aquela mania que, né, de pobre, porque ele era muito pobre, isso, aquilo. E ele falou, não, eu sou pobre. Perguntou como ele estava no mundo espiritual, e ele naturalmente falava que estava sofrendo, e ele era um louco, e louco ainda estava. Perguntou se ele tinha consciência da morte propriamente dito, e não tinha ainda. Ele tinha, mas ainda estava vinculado muito à matéria. Nós já estudamos, né, meus irmãos, em estudos precedentes, onde falávamos relativamente da vinculação do espírito à matéria. Porque muitas vezes, após você morrer, você ainda fica obnubilado, a sua vista fica turva, você fica vinculado ao corpo material. E você fica tão ou mais vinculado ao corpo material, quanto mais necessariamente você é apegado aos bens materiais. E hoje vamos falar uma metáfora que também, quando um determinado rei era apegado, e o que isso efetivamente aconteceu na vida dele, né? Lete, Cláudia Queiroz, seja bem-vindo, Little, Isoldete, Daniele, muito bem. Então deixa eu
eu aumentei aqui. É Denilson Oliveira. Boa noite. Maravilha, né? Não está travando, não. Então vamos dar sequência ao nosso estudo. Então hoje, como falávamos, nós vamos falar sobre inveja, né? Inveja na visão espírita. A inveja. Isso aqui está na Revista Espírita de junho de 1858. Esse jornal psicológico, meus irmãos, e vou sempre dizer irmãos e admiradores da doutrina espírita, porquanto há uma série de pessoas aqui que não são espíritas propriamente dito, são admiradores, têm o espiritismo, né? Como lume, como orientação, como alguma coisa que poderá vir a praticar, mas não é. Ederson Marchiori diz o seguinte: gostaria de saber sobre pessoas que têm dependência química e que a doutrina espírita esclarece sobre isso. Falaremos isso daqui a pouco, o Edson. Falaremos isso daqui a pouco. A inveja. E o que é inveja? É um sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outrem. Ter inveja de alguém, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Ela tem inveja do marido da outra. Ele tem inveja do seu chefe. O objeto, os bens, as posses que são alvo de inveja. Seu carro importado era a inveja dos vizinhos, né? Era a inveja dos vizinhos. Então veja bem, meus irmãos, a gente verifica que a inveja, na verdade, é um sentimento de cobiça. Deixa eu colocar essa. A inveja é um sentimento de cobiça, né? É uma sensação, é uma vontade indomável de ter aquilo que o meu semelhante, o meu vizinho, né? O meu parente tem. Vontade é um desejo de possuir. Segundo Platão, a vontade é o desejo de possuir aquilo que não se tem. Então, no momento em que você tem aquilo que anteriormente você desejou, acaba a sua vontade. Olha, Décio, veja bem, eu estou noivo, eu tenho vontade de casar-me com a minha noiva ou vice-versa. Ela está noiva e tem vontade de casar com o noivo. Então, no momento que você deseja e esse noivo você casou, ou por outra, eu casei com a minha noiva, acabou a vontade, matou o desejo? Segundo Platão, sim. Segundo Platão, sim. Então eu tenho vontade de comprar aquele carro zero, aquele carro daquela marca. Eu o adquiro. Aquele desejo foi satisfeito. E, por consequência, a vontade também. Ainda bem que surge, né? Tem novos desejos. Mas, voltando à área de texto, Edson falou-nos como nós devemos fazer para, de uma certa forma, desvincularmos desses vícios, sobretudo os vícios químicos. Em primeiro lugar, Edson, nós somos sabedores que a doutrina espírita e a religião, de uma maneira geral, entende, já que nós estamos falando em desejo e em vontade, você internalizou. Olha, eu preciso, por exemplo, parar de beber, parar de fumar, parar de injetar ou qualquer outro vício que corrompe o meu caráter. Primeiro é a vontade. Internaliza fortemente e procura
você desviar daqueles amigos que te impulsiona, que direciona a esse mau proceder. Aliado a isso, em você estar no outro meio, com aquela forte determinação de abandonar aquele vício, você ora. Você frequenta uma igreja católica, frequenta um templo protestante, frequenta um centro espírita, com desejo fervoroso. Olha, eu vou largar, eu posso, eu consigo. Porque nós, quando pensamos, e é bom aqui ressaltar que o espírito comunica-se através do espírito pelo pensamento. Quando eu penso, eu quero parar de fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, forças, espíritos familiares, anjo da guarda, seus bons e amoráveis feituras ajudarão você nesse propósito. Não que o querer, você pensou, já está resolvida a situação. O querer é poder. Sim, é, mas você tem que ter força de vontade. Então é dentro desse princípio, Edson. Ana Lu Brito. Então a inveja é querer ter algo de que possui a outra pessoa, mas a vontade de ter algo igual, sem ser o da pessoa que você vê, nesse caso a inveja, seria só um desejo? Ora, veja bem, Ana Lu, no momento em que invejamos algo, mas essa inveja nós não queremos aquele objeto daquela pessoa, aquele objeto específico, essa inveja é extraordinária até. Porquanto você vai lutar para ter aquele objeto ou para ser igual àquela pessoa, não aquele objeto. Nesse aspecto, a inveja é até positiva, Ana Lu Brito. Você tem plena... Está corretíssimo. Boa noite, Rose Santos. Cláudia. Cláudia Queiroz, boa noite. Gostaria de saber se o passe espiritual se é igual quando nós irmos no centro espírita. Perfeitamente, Cláudia. Aqui, nesse momento, nós estamos tomando um passe espiritual. Porque o que é o passe espiritual? Eu vou até falar com a colega, muito embora não é o objetivo dos nossos estudos, mas é importante. A nossa colega, respeitosamente, a Marli Camargo, né? Aliás, foi a Cláudia Queiroz. Quando você dá um passe no seu próximo, ou recebe um passe, o dador, que é o médio passista, transmite magneticamente fluido próprio do seu perispírito. Ele transmite o fluido próprio do seu perispírito ou transmite na câmara de passe do espírito para a pessoa que está tomando passe. Ou o que mais ocorre, o medianímico, o passe medianímico. A junção do espírito do médio, propriamente dito, com os fluidos do espírito, por exemplo, do espírito São Luís, do espírito que está lá na hora da sessão, na hora da reunião. E aqui, o que está acontecendo? Ora, somos sabedores e falávamos agora mesmo que o espírito comunica por onde? Pelo pensamento. No momento que eu, você, Ricardo, Laudi, Carmen Regina e tantos outros aqui, Kátia, Souza, lá na Argentina, tantos outros aqui, pensam de forma proativa, você emite fluidos que vai convergir os bons espíritos para esse local. Porque o pensamento bom, ele altera o fluido por onde perpassa. Assim, como nesse momento você está me ouvindo, e para ouvir-me, você precisa de oxigênio e nitrogênio ao som sair da caixinha, o pensamento precisa do fluido para passar de um ponto A para um ponto B. Rosângela de Souza, por exemplo,
que nos cumprimentou agora. A Rosângela, ela muitas vezes fala, ela está mal, está com dor de cabeça, está com enxaqueca, 15, 20 dias, pede-se para que nós oremos, dirigimos bons e amoráveis pensamentos à mesma. Isso é válido? Sim, pode ser válido, desde que, ao dirigirmos esses pensamentos em preces, pensamentos louváveis, ela está também nesse mesmo diapasão, nesse mesmo nível. Aí sim, os bons espíritos irão ajudar Rosângela. Então veja bem, a oração, a prece é uma transferência magnética. No momento aqui, eu estou recebendo e você pela mesma forma estão. E é como se estivéssemos numa sala. Por que é como se estivéssemos numa sala? Porquanto é tão rápido o pensamento e espírito comunica pelo pensamento e traslada-se, movimenta-se, vai de um ponto A a um ponto B pelo pensamento. Você pensa, a luz é 300 quilômetros por segundo, vai do Sol à Terra. Se você acender uma lanterna lá, é 8 minutos para a gente detectar aqui. E, no caso aqui, um espírito atuar fluidicamente e nós recebermos esta ação benfazeja é coisa nem de piscar de olhos, é coisa instantânea. Então é como se nós estivéssemos numa sala, num centro. Muito bem, Ana Lu, então você ficou satisfeita, né? A inveja, desde que você não quer aquele objeto, mas quer alguma coisa similar, é um desejo e você vai lutar para isso, né? Você não simplesmente ter esperança, sim, mas a esperança não do verbo esperar, de cruzar os braços e ficar parada. Ah, meu filho fez a inscrição no vestibular, eu vou falar com a comadre, pedir o compadre, nós vamos fazer uma oração para que ele passe no vestibular ou passe naquele concurso, né? Naquele concurso público. Não adianta eu rezar, o meu compadre orar, tudo bem, adianta, porque fluidicamente você cria uma atmosfera favorável onde aqueles espíritos, inclusive o protetor do meu filho, vai estimulá-lo a orar. Mas a prece em si, se ele não estudar, não tem como. Natanael Oliveira. Pessoal, inveja não ocorre apenas a bens materiais, mas também o querer ser igual ao outro fisicamente, posição, entendimento, brilho. Que coisa extraordinária, né, Natanael? Então, não, aquele palestrante, ele fala bem, olha a maneira dela vestir, olha a maneira da pessoa ser, olha a gesticulação que ele faz, isso tudo gera inveja. Mas, no momento, e a programação neurolinguística diz o seguinte, no momento que Natanael Oliveira tem posturas proativas, tem procedimento que faz e altera o meio em que ele atua, e eu querendo ser igual a ele, não ser ele, mas igual e esforçar para isso, é um desejo muito bom. É um desejo muito bom meu. Marta Castro, ela diz o seguinte, Ana Lu, penso como você, acho você querendo algo igual ao que o outro tem, é desejo, desde que meu pensamento seja tranquilo, não seja perturbador. Ótimo. Você está querendo, digamos, aquele objeto, aquela ação, aquele tipo, aquela persona daquela pessoa, né? O fato de ele agir desta ou daquela maneira, ora, você vai plasmar. Você vai plasmar os atos, já foi dito, e a programação neurolinguística diz o seguinte, se tem determinada pessoa, e essa pessoa é extraordinariamente bem-sucedida, se você
plasma os atos, imita a sua ação, vamos dizer, leia os livros que ele está lendo, adota as suas atitudes, provavelmente você vai obter resultados similares. Mas veja que nesse caso nós estamos querendo ser igual a ele, ou similar a ele, mas ele ficando no seu espaço. Nesse aspecto é uma inveja extraordinária. Natanael Oliveira, a inveja é pouco discutida e estudada, mas está difundida na sociedade e traz transtorno a muita gente de que se perceba a origem do mal. Muito bem, mas parabéns a você, Natanael, porque aqui o Décio sabe tanto quanto vocês. Eu, naturalmente, eu me preparei, estudei um pouco para esse tema, mas conforme você diz, é uma coisa melindrosa, é uma coisa assim, de uma certa forma, bastante sutil, é de uma sutileza grande, né? Vamos, pois, a nossa terceira tela aqui. Essa terceira tela, gente, a revista Espírita. Eu, isso no caso Kardec, gostaria de dizer uma palavra também sobre a inveja e o ciúme que muitas vezes reinam entre os médios e que, como a erva daninha, é necessário arrancar desde quando começa a aparecer, temendo que se abafe os bons germes vizinhos. Eu diria, não querendo corrigir Kardec em absoluto, eu não só queria arrancar, eu queria extirpar a erva. E o que é extirpar? Extirpar é tirar pela raiz. Porque quando você corta uma erva, mas corta a beira da raiz, ela pode nascer. Extirpar é você tirar com a raiz e tudo. Aí é dificilmente. Então, quantos e quantos médios são invejosos, né? O médio lá é um médio curador, o outro verifica aquele médio daquela forma, sendo um médio curador, outras pessoas o invejam. No médio, a inveja é temível quanto ao orgulho, diz Kardec, quanto a mesma necessidade de humildade. Então, o médium tem que ser humilde. Tem que ser humilde, nada de ostentação, porque gera, inclusive, inveja para outras pessoas. E o médium, quando tem inveja de outro médium, a sua mediunidade, vamos dizer assim, está degringolada, está a ladeira abaixo, um caminhão sem freios, eu diria até. Kardec diz, ele acrescenta, direi mesmo que denota faltas de senso comum. Não é mostrando-se invejoso dos dons do vosso vizinho que recebereis resultados e dons semelhantes. Por quê? Se Deus dá muito a uns e pouco a outros, tende certeza que, agindo assim, ele tem um motivo bem fundado. E, na verdade, a rigor, meus irmãos, nada nesse universo, nada que aqui tem, está injusto, está faltando alguma coisa, ou Deus fez aquilo de forma errada. Tudo é justo. Veja bem aqui, Pablo, o nosso Edenilson Oliveira. Olá, por gentileza, embora não seja o tema do estudo, qual a opinião sobre os sacrifícios de animais no candomblé? Sendo que há muito pai de santo que fazem muita caridade e ajuda muito dos adeptos e não ter inveja, ciúme, etc. Muito obrigado. Veja bem, Edenilson, eu sou um estudioso da doutrina espírita e tem pouco conhecimento do candomblé. No entanto, São Médio é uma doutrina que a gente tem que ter um respeito, muito embora são práticas que dentro do espiritismo nós não fazemos,
né, essa ritualística, sacrifícios de animais, mas eles têm o sentido, e eu confesso a você que eu não estou à vontade aqui para responder o seu questionamento. Se algum dos colegas dessas centenas de pessoas que estão aí sente-se habilitado, responde o nosso amigo Edenilson, por gentileza. Márcia Esperkazinski Dutra. Irmão querido, me chamo Márcia e sou espírita kardecista. O meu neto de 16 anos sofre de depressão. Eu posso ajudá-lo de alguma forma? Estou muito preocupado com ele. Pode, e a doutrina espírita explica como você o faz. 16 anos, normalmente é um jovem, né, um jovem adolescente, e muitas vezes ele sentiria nesse primeiro momento, assim, bastante desconfortável em acompanhar a avó, mas você vai ao centro, ore, pede aos bons anjos, aos bons espíritos, coloque o nome dele no livro lá, porquanto aquele livro que tem na entrada do centro, ou mesmo lá dentro, aquilo vai para a sessão mediúnica, o nome dele é lido, e os bons espíritos que estão na sessão mediúnica vai, de uma certa forma, influir espiritualmente junto àquele espírito que está estressado. Muito carinho, amor, e se ele puder te acompanhar, vai ajudar substancialmente. Mas procure fazer você na condição de avó. Se puder fazer também algum evangelho no lar, isso aí ajudaria muito. Envolve a sua filha ou o seu filho, os pais dele nesse processo também, né? Quem sabe se ele um pouco arredio, não pode ou não quer ir no momento, numa sessão espírita, começa assistindo esses nossos estudos, né? Quem sabe? Mas ore, faz prece, né? Pensa positivamente que as coisas vão, de uma certa forma, melhorar. Eu tenho certeza, Márcia. Carol Ilza, boa noite, Carol. Por favor, pode pôr o meu nome e de uma criança que caiu e bateu a cabeça? Está passando mal nas suas preces. O nome dele é Nicolaus Beto de Oliveira. Ele é de São Paulo. Vamos, sem dúvida alguma, fazer a prece, e o nome dele aqui já está, a espiritualidade, quando você colocou, não precisava do Décio ter visto, e vamos fazer uma prece. E no final, vamos solicitar a fluidificação. Lá, você vai pedir para a pessoa que está com ele em São Paulo. Após nós fazermos a fluidificação, a pessoa pegar um copo d'água, levar e pedir a Jesus que debele esse mal que ele está sendo acometido nesse momento, e isso vai passar. Deixa eu ver aqui o nosso pessoal do YouTube. Marta, Natanael, Antônio Marco. Admiração pode... Marta Castro. A admiração pode preceder a inveja ou não. Pode se admitir e querer fazer igual, desde que não se prejudique a pessoa admirada. Não é positivo querer fazer o melhor? Sim, e muito melhor, e muito positivo. Ora, o Décio, por exemplo, tem uma casa, digamos que a casa do Décio, você gostaria de ter uma casa? Não aquela casa do Décio, mas se você gostaria de ter uma casa e trabalha de forma efetiva para ter essa casa, ou ter aquele posicionamento do Décio, ou ser aquele espírito, como, por exemplo, um espírito de um porte, de Divaldo, de um Chico, de um Bezerra. Ora, gente, vamos lutar por isso. Não é inveja, é querer ser da forma mais batalhada. Não é simplesmente a esperança do verbo esperar, cruzar os braços e esperar que a coisa simplesmente aconteça, né?
desta forma, isso não é correto. Muito bem, e Kardec diz o seguinte: não é mostrando-se invejosos os dons dos vizinhos que receberás dons semelhantes. Por quê? Se Deus dá muito a uns e pouco a outros, é porque muitas vezes até, meu irmão, você solicitou isso. Nós somos sabedores que não fomos espíritos criados a partir do berço. E nossa vida não termina com a morte, com o túmulo. Então, nós éramos e existíamos, tínhamos vida antes de nascermos, ou seja, antes do berço, como teremos vida plena depois do túmulo. Então, no mundo errático, quando com meu guia protetor planejávamos a encarnação, ou quando o seu anjo protetor planejava a sua encarnação ou reencarnação, você muitas vezes tinha feito isso, aquilo, fez alguma coisa que foi de encontro, não ao encontro, foi de encontro a determinada pessoa e o próximo foi devidamente abalado. Ora, você, sendo um chefe, tratou o subordinado como se fosse um escravo, né? Você o tratou daquela forma, espesiando. Então você pode naturalmente ter pedido para vir nesta vida, ou digamos que após essa existência, você pede para ser agora não o chefe, você vai ser o vassalo, você vai ser o subordinado. E muitas vezes você pede uma prova muito superior em termos, vamos dizer, de sofrimento do que aquilo que você praticou com vários. Mas para aí, Décio, você está falando que o sofrimento traz evolução? Não precisamos sofrer. Não precisamos sofrermos para evoluir. A gente pode evoluir sem sofrer, muito embora o sofrimento traz evolução. Porque ou nós evoluímos pela dor ou pelo amor. Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier falou, e outras pessoas também disseram que se fosse fora do espiritismo não haveria reencarnação. Eu também não seria espírito. Porque aí eu estou colocando a minha religião, a nossa doutrina, a nossa filosofia como uma filosofia top, the best. Então é a melhor. Ora, não é dessa forma. Nós somos sabedores que muitas vezes o Décio e eu esforço muito para praticar aquilo que falo, porque quase sempre não pratico, e quase todo orador não pratica, a Décia não pratica o que fala. É difícil, gente. Você fala as máximas de Jesus, mas muitas vezes você não pratica. Mas por isso que eu gosto do Espiritismo. Você fala hoje, repete amanhã, assevera de forma assertiva depois de amanhã, a hora que você menos espera, você está praticando. Valéria Escalhão. Sentir-se mal, estar com arrepio, perto de pessoas, às vezes com familiares, o que seria? Isso seria mediunidade? Valéria, a gente pode ser mediunidade, mas cada caso é um caso. Veja bem que muitas vezes uma pessoa estando vibrando negativamente, nós falávamos há pouco que o espírito comunica por pensamento. No momento que ele pensa, ele vibra. No momento que ele vibra, ele atinge. Já ocorreu com você, ocorreu comigo, ocorreu com a Márcia, ocorreu com a Rita Risse, o fato de você estar num determinado ambiente, chega uma pessoa, você nunca viu aquela pessoa, e aquela pessoa, você simplesmente não vai com a cara dela. Gente, mas o que está acontecendo? Essa pessoa chegou aqui, eu não vou com a cara dela. Você muitas vezes
chega em determinado ambiente, você tem adversários, você tem pessoas que colocam, né, uma nuvem, colocam um obstáculo, como alguma coisa repelindo você dela, e vice-versa. São harmonia. Então nós não podemos falar que um arrepio, um soprozinho é uma mediunidade. Quase sempre não. E mediunidade, a gente vai, todos nós a temos-la, porém a sua evolução, o seu eclodir, o seu principiar, é através do estudo, é através de uma frequência em uma reunião mediúnica. Deixa, mas eu fui lá no meu centro, ou eu fui naquele centro da Dona Maria, da Dona Clotilde, da Dona... Gente, eles querem que eu estude um ano antes, mas é correto, gente. Antigamente, a pessoa muitas vezes tinha algum problema de histeria, pegava-se aquela pessoa e colocava na sessão mediúnica. Não pode ser assim, porque se proceder-se dessa forma, o que vai acontecer com você, Valéria Escalhão? Muitas vezes, coloca você numa sessão mediúnica, você vai ver alguma manifestação anímica, uma manifestação espiritual, uma manifestação de um médium, né? Você vai ficar impressionada. Precisa estudar. É necessário que se estude pelo menos 6 meses. Ah não, Décio, mas eu estudei lá naquele outro centro, agora o outro centro... Sim, mas é necessário, porque você precisa de uma ambiência. Mediunidade, quanto menos pessoas, você surge um efeito melhor, e Kardec trabalhava com 5, 6 pessoas. No início era 300, 200 na sociedade espírita, né? Na Sociedade de Estudo Espírita, lá em Paris, na Sociedade Parisiense. Então verificou-se que as boas comunicações eram em números bem reduzidos. A Márcia faz outra contribuição. Irmão querido, essa aqui nós falamos. Por favor, a Carol Isa. Muito bem, falamos também. Eduardo Magalhães Montenegro, agora melhorou. Está chegando mais ao que todos querem saber a respeito do espiritismo. Eu, pelo menos, sou espírita e médium, por isso acho que as palestras não devem ser tão prolongadas na história. É verdade, né? E eu concordo com você, Eduardo Magalhães, que aqui é até prolongado, é 1h15 minutos. Mas aqui não trata-se de uma palestra, é de um estudo. Eu entendo e assino, subrogo o que você está dizendo, que se fizéssemos um vídeo de uma forma bastante concentrada, por exemplo, a respeito de inveja, com 12 a 18 minutos, daria, e inclusive, maior visualização e muitas vezes atingiria um número de pessoas maior. Mas observem que a gente procura, de uma certa forma, atender as pessoas, né? Aqui no Facebook tem Nathaniel, muito bem, Rita de Cássia, boa noite a todos. Marta de Cássia, Nathaniel disse o seguinte: isso mesmo, é preciso discernir até onde se admira e se queira como modelo, ou se queira passar por cima. E isso aí que a Marta de Cássia falou, nós temos como guia e modelo Jesus, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos. O que é guia? Guia é pegar em minha mão e puxar. Modelo é eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, eu fazer o que Jesus fazia. Então, Jesus é nosso guia e modelo. Guia em suas ações, guia naquilo que o mesmo deixou, né? Escrito através, ele não escreveu nada, mas através dos evangelistas, e modelo é o seu perpassar, os seus exemplos, né? Os seus exemplos.
Muito bem, veremos aqui. Então vamos dar sequência, né, meus irmãos? Então, a inveja, segundo Kardec, entre os médios, é tão ridícula quanto desprezível e infundada, e que prova quanto o homem é fraco, né? Quando se torna escravo de suas paixões. Porque a inveja é uma paixão. Dissertação moral ditada pelo Espírito São Francisco ao Senhor de São Luís. Kardec não colocava o nome das pessoas, né? Ao Senhor de, ele punha só as iniciais para, de uma certa forma, preservar. Meu amigo que eu admiro muito, André Sobreiro, ele também não menciona, dificilmente ele mencionar o nome das pessoas, mas eu aqui o faço, porquanto tem pessoas não ouvindo pela rádio, pela televisão, o canal 1, né, o canal 7, tem pessoas... né? Então, umas pessoas, e naturalmente quando você entra no carro, mesmo o carro tendo televisão, você estando dirigindo, a imagem ela desaparece, mas fica o áudio. Então a gente fala para, de uma certa forma, ressaltar. E eu peço até que as pessoas que não gostaram, não quiserem que a gente fale o nome, entra posteriormente em contato com a gente no Facebook, nós teremos o maior prazer em atendê-los. O senhor D, que começava a tornar médio e que ainda duvidava um pouco da doutrina, da qual era um dos mais fervorosos adeptos, e que compreende a sua essência, quer dizer, do ponto de vista moral, mas da faculdade que nele se reserva, evocou São Luís em seu nome particular e lhe dirigiu a seguinte pergunta. Veja bem, esse senhor D, ele não desacreditava da doutrina espírita. Ele acreditava-se na doutrina espírita, não estava acreditando nele. Eu sou médio, isso aqui vem de mim, até onde é do Espírito que por mim age. E nós, nessas sessões mediúnicas de estudo, ou mesmo já, é importante que, quando você está numa sessão de estudo, aquilo que vem na sua cabeça, se for para escrever, você escreve, se for para falar psicofonia, você fala, não importa se é seu, você também é um espírito. Você também é um espírito, o que importa é o fundo daquilo que se vem. E com o desenvolvimento da mediunidade, com o perpassar dos tempos, você vai saber discernir nitidamente o que é seu e o que é do espírito. Consentireis dissipar minhas dúvidas, disse o senhor D, pelas minhas inquietações sobre minha força medianímica. Força medianímica são um fluido do médio, da alma do médio e do espírito, né? A força medianímica, escrevendo por meu intermédio uma dissertação que haveis prometido à sociedade para a terça-feira, 1º de julho. Sim, para tranquilizar, consinto. Aí, ele escreveu uma bela mensagem. Eu não vou ler essa mensagem todinha, não. Foi então que o trecho seguinte que foi ditado, anotaremos que o senhor D dirigiu ao São Luís com o coração sincero, sem prevenção e condições indispensáveis, né, para toda boa comunicação. Então, na verdade, espíritos não gostam de ser testados, não gostam de ser questionados, não gostam de ser posto à prova. Então, eu vou deixar como, vamos dizer, uma tarefa de casa, você, na revista de julho de 1858, vê essa magnânima resposta de São Luís a esse senhor D. Não era uma prova que fazia, ele não duvidava mesmo. E Deus permitiu que assim fosse atingido, né? A fim de dar os meios de tornar-se útil. Hoje o senhor D, e aí fala-se a extraordinária mensagem, o senhor D acabou com aquela dúvida, não tem mais aquela dúvida. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, no Facebook, Cláudia.
Cláudia Regina, sinto que ainda se caminha para adiantamento espiritual por questões arraigadas à cultura e aos costumes rituais. Ainda essas pessoas se têm importância. Então veja bem, esses atavismos, Cláudia, esses atavismos, ou seja, essas heranças que pegamos do passado, isso nos atrapalha substancialmente. Mas você, em junção, em acordo e junto com outros amigos médiuns, ou mesmo amigos espíritas, isso aí vai acabando. Vai acabando, né? Muito bem. Rosângela. Deixa eu ver aqui o Facebook. Maria Castro. Muito bem, Antônio Marcos, Natalel. Tudo bem, demos sequência, pois. Então, veja bem. Vamos falar aqui agora relativamente a essa tela 5 aqui, ó. E a tela 4 e a penúltima tela nossa. Muito bem aqui. O senhor D, né, que foi essa que o cara que começava a tornar médio e ainda duvidava da sua mediunidade. Muito bem, essa nós vimos. Vamos. Vede este homem. Seu espírito está inquieto. Sua infelicidade terrestre está no seu auge. Ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Seu coração está destroçado. Sua alma surdamente consumida por esta luta incessante do orgulho, da vaidade, da não satisfeita. Ele carrega consigo em todo instante a sua miserável existência, uma serpente que ele reaquece, que lhe surge sem cessar mais fatais pensamentos. E veja bem, e em função disso aí, eu quero até contar para vocês uma metáfora. Uma metáfora. Era uma vez um homem muito rico, muito rico. Ele tinha tudo. Tinha dinheiro, poder, conforto, né? E tinha centenas de súditos, mas ainda assim não era feliz. Um dia ele, passeando lá no seu palácio, encontrou ou cruzou com um dos seus serviçais que estava sorrindo, feliz e assoviando, e passando o rodo, né? Assobiava alegremente e esfregava o chão com uma vassoura. O rei, na verdade, ele ficou muito intrigado. Ele pensou como ele, um soberano supremo do reino, poderia andar tão cabisbaixo enquanto um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer? Será o que estava acontecendo com esse servente? Ele, rei, o cidadão limpando o chão lá e suviando. Aí ele chegou para ele, bom, eu vou tirar minha dúvida. Olha, por que você trabalhando, passando, limpando o chão aí, você está assoviando e é tão feliz? Perguntou o rei. Ele disse: majestade, sou apenas um serviçal. Não tenho muito. Tenho um teto para abrigar minha família e uma comida quentinha para crescer as nossas barrigas. Eu não tenho nada. Preciso de pouca coisa. O rei não conseguia entender. Chamou então o conselheiro do reino. Mas o que é isso? O que está acontecendo? O cidadão
ganha praticamente pouco, só para comer, só para subsistir e dar uma pequena comida à sua família e tal. O que está acontecendo? O conselheiro do rei disse o seguinte: Majestade, creio que o servente não faça parte do Clube 99. Veja aí o que acontece, gente. E onde a inveja, a cobiça, o ter mais, o ganhar mais vai nos envolver. Clube 99, mas o que significa isso? Falou o rei. Majestade, para o senhor ou para vossa majestade compreender, vamos dar para ele 99 moedas de ouro. E assim foi feito. Deixou 99 moedas de ouro para o servente, aquele serviçal. E quando o pobre criado encontrou o saco de moeda, na sua porta ele ficou perplexo, foi boquiaberto. Não podia acreditar no que via, nem em seus sonhos, né? Como tinha tanto dinheiro assim? E esparramou a moeda e começou a contar. 1, 2, 3, 97, 98, 99. Contou mais outra vez 99. Pela terceira vez, achou estranho ter 99. Achou que talvez tivesse derrubado uma. Provavelmente era 100. Ora, ele foi lá, procurou a 100ª moeda, não achou. Mas por mais que procurasse, não encontrou nada. Eram 99 mesmo. De repente, por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas mais uma moeda de ouro, uma só, ele completaria 100. Um número de 3 dígitos. Ufa, uma fortuna de verdade. Então ele ficou obcecado. Vou conseguir essa moeda, eu vou obcecado por completar, né, seu recente patrimônio. Uma moeda que lhe faltava. Decidiu que faria tudo, trabalharia de noite e de dia, falaria com seus vizinhos, parentes, etc. Faria tudo, trabalharia hora extra. Ele seria um homem rico com 100 moedas de ouro. Olha aí. E, daquele em dia adiante, a vida do servente mudou. O próprio rei notou que ele não estava mais assoviando, não estava mais com alegria, porque ele tinha o desejo de conseguir aquela moeda. Decidiu que faria, que fosse preciso para conseguir mais uma moeda. Trabalharia o dia, a noite, como de fato trabalhou. E daquele dia em diante, a vida daquele serviçal mudou. Mudou para pior, porque ele precisava atingir, a cobiça o direcionava a ele conseguir aquela moeda. Parou de assoviar, né, quando varria o chão, ficou tristonho, cabisbaixo, e o rei percebeu essa mudança súbita no comportamento e chamou o seu conselheiro. Majestade, agora o servente faz parte do Clube 99, né? Então sempre a gente tem aquela ambição de querer mais, isso é bom sim, mas, ora gente, se você tem aquilo que dá para viver-se com felicidade, se você tem o necessário, por que ficar correndo atrás do supérfluo? Estão constantemente correndo atrás dessa moeda que lhe falta. Vive repetindo que se tivesse apenas essa última pequena coisa, a vida lhe seria completa e não faltaria nada. E quantas moedas falta para nós? E muitas vezes dentro de nossos familiares, dentro da rua que nós moramos, no bairro que nós residimos, nós temos pessoas mais felizes que nós, porque não está nesse clube dos 99. Passamos a acreditar que, pouco a pouco, haveria de fato uma grande mudança e ficamos em busca de um pouco mais, só um pouco mais. Perdemos o sono, a nossa alegria, a nossa paz, machucamos, né, as pessoas que estão em nossa volta, machucamos o nosso marido, machucamos a nossa esposa, machucamos o nosso filho, em função daquele ter, daquele
né, da centésima moeda. Esse pouco mais é o preço do nosso desejo. Isso, majestade, é o clube do 99. Nascemos sem trazer nada. Morremos sem levar nada, né? E no meio desse intervalo da vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Pense nisso. Viva mais, ame mais, perdoe mais e seja mais feliz. E, naturalmente, vamos deixar de buscar naquela ânsia, naquela fúria, eu diria, né? Essa centésima moeda. Será que efetivamente isso fará falta a nós? Ou ficaríamos muito bem sem essa moeda? Muito bem, né? Natanael de Oliveira, exemplo a mãe de Divaldo Franco. Era analfabeta de pouquíssimas capacidade intelectual, mas quando desencarnou, logo percebeu que era um espírito de luz e foi uma mentora para o filho a partir daí. Que coisa extraordinária. O espírito perfeito, ele necessita da ciência e da intelectividade, da ciência e da moral, né? O mundo de hoje está carente da parte moral. Veja-se que nós estamos evoluindo mais a asa do saber. Meus irmãos, então vamos fazer uma prece aqui. Eu agradeço a todos as pessoas que tiveram a espiritualidade dos dois planos, né? Dos dois planos de existência, os encarnados e o desencarnado, e você que não é espírita, e talvez poderá até sê-lo, mas em você não sendo, não deixa de vir cá. E você que é espírita, como Kardec mesmo sugeriu e solicitou, não aceite tudo, não duvide. Erasto disse o seguinte, que nós devemos repelir 10 verdades do que acreditar numa mentira. Observe que eu disse 10 verdades. Então, se a pessoa fala isso, fala aquilo e você não quiser acreditar, ótimo. Quando você não acredita, você, na verdade, está duvidando, você está levantando teses que vai estudar para, a posterior, confrontar com aquilo que você leu, com o que você ouviu. Acaba que você vai e corre atrás. Ó, meu bom e amado Deus, força suprema de todo o universo, fazei com que vosso Filho, aqui presente, e a pleiade de espíritos designado pelo mesmo, magnetiza essa água, colocando na mesma bálsamos fluidificantes, tornando remédio, e debelará a cada um os seus males, e pela mesma forma daquelas pessoas que você der essa água. Se você não pegou, não tem problema, a posterior ou posteriormente, você vai na geladeira e pega a água. Tome com fé, dê àquela pessoa. Ó, minha colega, o menino que está lá em São Paulo, pede à mãe dele para fazer isso. Se ela não está assistindo, não tem problema, ela pega a água, eleva, ó meu Senhor, meu bom Deus, ajuda-me nesse propósito que eu te peço. E aí você pensa, dirige essas palavras que você será atendido ou atendida. Tome-a, pois, com bastante fé. Meus irmãos, eu peço escusas e vou procurar no Facebook, no YouTube não tem jeito, no Facebook eu vou procurar responder os questionamentos formulados que nós não fizemos. O Facebook fica aberto, no YouTube não é possível, mas abraço sincero, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês aqui. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Abraços de várias voltas. Muita luz e muita paz. Beijos.